Queridos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Ariane Soares, nessa nossa série de vídeo As Mulheres da Bíblia. E aqui nessa série nós estamos passeando pela Bíblia, conhecendo as mulheres, vendo seus comportamentos, suas atitudes e suas individualidades e importâncias e como elas agregam valores para nós. Nós já falamos aqui sobre Eva, já falamos sobre Sara, sobre Rebeca, sobre Raquel e Lia e hoje nós vamos falar sobre Miriam. E por que eu escolhi o título desse vídeo com tanto carinho? Se ela dança, eu danço. Tem a ver com a música? Tem também, mas eu escolhi esse tema, gente, porque ele é muito real. Se Miriam dança, eu danço. Para quem não sabe, para quem me conhece há pouco tempo aqui no canal, sou bailarina. Passei centenas de anos da minha vida, sacanagem. Passei muitos anos da minha vida no Ministério de Dança da Igreja, liderando o Ministério de Dança. Hoje sou membro na Lagoinha. E também estou levantando o Ministério de Dança aqui na Lagoinha, em Além Paraíba. E enfim, então se Miriam dança, eu danço e vou continuar dançando até onde Deus me dar forças para adorá-lo e para exaltá-lo com a minha dança. Mas quem é Miriam? Vamos conhecer um pouquinho de Miriam, vamos conhecer um pouquinho dessa mulher incrível, dos seus grandes feitos e também das suas falhas. Porque se tem uma coisa que é incrível na Bíblia, é porque apesar da Bíblia compartilhar com a gente história de grandes heróis e de grandes heroínas da fé, ela não esconde os erros de ninguém. Não escondeu os erros de Eva, de Sara, de Rebeca, de Raquel e de Lia e, consequentemente, não esconde os erros de Miriam. Então nós vamos aprender com os seus feitos de heroína, mas também vamos aprender com suas falhas. Para quê? Para não cometermos os mesmos erros que ela cometeu, combinado? Então vamos lá. O primeiro grande feito de Miriam, gente, Miriam já é uma heroína. Ainda na infância, Miriam é a irmã mais velha de Moisés, tá? Para quem não sabe, Miriam é a irmã mais velha de Moisés. Você conhece a história ali do nascimento de Moisés em Êxodo 1, então dá uma lida lá que eu não vou entrar em detalhes. Mas a mãe de Moisés coloca Moisés num cestinho e leva e coloca Moisés no rio. Essa é uma das histórias mais belas da Bíblia. E o cestinho, vai pelo rio até que chega aonde a filha de Faraó está tomando banho. A filha de Faraó encontra o cestinho, encontra o menino Moisés dentro e toma o menino Moisés para ser seu filho. E então Moisés, apesar de ser hebreu, cresce e é educado no palácio de Faraó. O que Miriam tem a ver com essa história? Quando a mãe de Moisés coloca ele no cestinho, coloca ele no rio, Miriam fica acompanhando. Miriam fica ali por terra acompanhando para ver aonde é que aquele cestinho vai. Ela vê que o cestinho chega à filha de Faraó, ela vê toda aquela cena, ela vê a filha de Faraó pegando o cestinho, encontrando Moisés, dizendo que quer ficar com o menino. E aí Miriam, o que faz? Miriam olha assim, olha só, eu posso te ajudar, tô falando com as minhas palavras, tá? Eu conheço uma pessoa que pode amamentar Moisés, que pode cuidar do seu filho enquanto ele ainda está em amamentação. A filha de Faraó fala, maravilhoso, é claro, chame essa mulher para mim. Miriam vai lá e chama a própria mãe para cuidar de Moisés. Então, apesar de Moisés crescer no palácio, ser educado no palácio de Faraó, é a própria mãe de Moisés que o amamenta, é a própria mãe de Moisés que cuida dele ainda em sua fase de amamentação. E tudo isso porque tivemos uma mini heroína, porque tivemos uma estratégia fabulosa de uma criança ainda. Acredito que Miriam devia ter os seus
Não tô certa, mas acredito que Miriam devia ter entre os seus 8, 9, 10 anos e ainda criança, ela tem essa expertise de colocar a sua própria mãe, de ter toda essa estratégia, essa percepção e faz todo esse estratagema e acaba com que a mãe de Moisés cuida dele. Então, assim, ainda na infância, ainda criança, nós temos esse ato heróico de Miriam. Então você percebe que é uma criança safa, é uma criança sagaz, é uma criança que pensa, que raciocina. E nós já podemos aprender com Miriam aí a não somente agir pela emoção, mas agir de forma racional, observar a situação. Nós temos uma Miriam ainda criança observando a situação e usando de estratégia para que ela mesma e sua mãe continuassem tendo contato com seu irmão Moisés. Depois disso nós não temos muito, a Bíblia não fala muito mais a respeito de Miriam. E o segundo grande feito de Miriam que nós conhecemos é quando o povo sai do Egito, né, já depois de 80 anos, né? Porque Moisés ele fica 40 anos no Egito, depois ele mata aquele egípcio, foge para o deserto, passa 40 anos no deserto e volta para o Egito para libertar o povo. Então, quando o povo é liberto, Moisés já tinha os seus 80 anos e Miriam era mais velha, então Miriam já devia ter os seus aproximadamente 90 anos de idade. E é por isso que Miriam é um grande exemplo e é por isso que o tema do vídeo é Se Ela Dança, Eu Danço. Porque quando o Moisés liberta o povo já aos 80 anos e tem toda aquela história, se você quer detalhes, leia, tá lá no livro de Êxodo. Eles atravessam o Mar Vermelho e depois de atravessar o Mar Vermelho, depois que o Mar Vermelho engole o exército de Faraó, e Moisés canta, declara o cântico da vitória lá do outro lado. A Bíblia nos conta que Miriam dançou, que Miriam pegou o seu pandeiro, convocou todas as mulheres que estavam presentes ali e elas começaram a dançar. Então você entende que Miriam, quando dançou a vitória do outro lado do Mar Vermelho, ela já tinha 90 anos, gente. Isso é um exemplo, gente. Isso significa que pelo menos até os 90 anos dá para continuar dançando. Miriam já tinha 90 anos quando ela levantou um exército de mulheres do outro lado do Mar Vermelho e começou a dançar a vitória sobre os egípcios. Isso é um dos eventos mais grandiosos da vida de Miriam. Então, mais uma vez, nós aprendemos com ela que devemos comemorar nossas conquistas, devemos comemorar nossas vitórias com as pessoas que são importantes para nós. Então, cada conquista que você tiver, cada vitória que você tiver, por menor que seja, chame as pessoas que você ama, compartilhe com elas, porque elas também vão vibrar com você. A história passa, a história continua, é só você ler. A história de Moisés é uma história grande, né? A história dos primeiros anos, de como Israel se tornou uma nação, como Israel se tornou, saiu da escravidão e passou pelo processo de transformação até se tornar uma nação. Nós temos ali Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio contando toda essa trajetória da escravidão à nação formada. E lá em Números 12 nós temos um episódio da vida de Miriam que a Bíblia não esconde, que é um fatídico momento, um fatídico período de sua vida, onde mesmo apesar de ter tido aquela estratégia maravilhosa na infância a respeito de Moisés, mesmo depois dela ter junto com Moisés comemorado a vitória da travessia do Mar Vermelho, Miriam sente inveja. E mais uma vez nós estamos aqui nesse canal falando sobre inveja, sobre como esse sentimento que todo mundo nega ter,
como ele pode atrapalhar a nossa vida e precisamos ser completamente honestos com Deus a respeito desse sentimento. Mais uma vez, vou deixar aqui para você, nós temos um vídeo nesse canal que fala sobre conversando com Deus, sobre inveja. Assiste, que é um bate-papo incrível. E mais uma vez nós temos aqui esse episódio, Miriam tem inveja de Moisés e eu vou ler com vocês aqui. A versão que eu tô lendo aqui é a mensagem, uma versão que eu gosto muito. E eu vou ler aqui porque é uma leitura curta, que fala assim: Miriam e Arão começaram a se queixar de Moisés. Eles começaram reclamando. E aí eu te pergunto, você está reclamando de alguém? Você está reclamando de alguma pessoa que está tendo atitudes que você discorda? Você está reclamando dela? Você está reclamando de algum líder? Pensa aí. Falaram mal dele porque ele tinha se casado com um etíope, ou seja, começaram a criticar a liderança de Moisés por causa de um relacionamento dele. Diziam: será que o Eterno fala apenas por meio de Moisés? Ele não poderia falar por meio de nós também? Afinal de contas, nós somos irmãos de Moisés. Afinal de contas, nós fazemos parte da equipe de liderança. Será que Deus só fala com Moisés? Será que Deus não fala com a gente também? Mas é o que aconteceu? O Eterno ouviu a conversa. Deixa eu te falar. Você está falando mal de alguém? O Eterno está ouvindo a sua conversa. Tá ok? Ninguém pode estar vendo. Mas o Eterno, Deus, está ouvindo a sua conversa. Vamos continuar. Ora, Moisés era um homem comedido e humilde, mais do que qualquer pessoa que havia na terra. E como o Eterno ouviu a conversa de Miriam, ele faz assim. O Eterno imediatamente ordenou a Moisés, Arão e Miriam: saiam vocês três e vão à tenda do encontro. A tenda do encontro era o lugar onde Deus falava com o povo. Os três foram. O Eterno desceu numa coluna de nuvem e se pôs à entrada da tenda. Ele chamou Arão e Miriam para perto de si. Deus desceu numa nuvem, chegou, Arão, Miriam, venham até aqui. Imagina Deus chegando para você e fala: vem até aqui. Eu posso imaginar o tom da minha mãe falando comigo quando eu era criança: Ariane, vem até aqui. Eu já ia tremendo na base. Agora você imagina Deus chamando você e falando para você: vem até aqui. O Eterno chega para os dois e fala: vem até aqui, quero falar com vocês. E aí ele fala assim: se há um profeta do Eterno entre vocês, eu me revelo a ele em visões, eu falo com ele em sonhos, mas não é assim que eu faço com meu servo Moisés. Ele é o responsável por toda a minha casa. Falo com ele na intimidade e em pessoa, com palavras diretas, sem rodeios e sem enigmas. Ele vê a própria forma do Eterno. Portanto, por que vocês não mostraram reverência e respeito quando falaram contra meu servo Moisés? Imagina Deus chamando você ali juntinho, no pé de ouvido, e chamando sua atenção dessa forma. Já parou para pensar? E aí continua: a ira do Eterno ardeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou da tenda, aconteceu a desgraça. Miriam estava leprosa, sua pele parecia neve. Arão olhou para Miriam e concluiu: é lepra. Então Arão diz para Moisés: por favor, meu senhor, não seja tão duro contra nós por causa desse pecado tolo e impensado. Por favor, não permita que Miriam pareça um bebê abortado do ventre da mãe com metade do corpo em decomposição. E Moisés suplica ao Eterno: por favor, Deus, eu te peço que cures. Eu te peço que a cures. E o Eterno responde para Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Então, isole-a fora do acampamento por 7 dias, depois ela poderá ser recebida novamente na comunidade.
E assim, Miriam ficou isolada fora do acampamento durante 7 dias. O povo não partiu dali enquanto ela não foi reintegrada ao povo. E só então o povo partiu para Zerote e armou seu acampamento no deserto de Parã. Olha que dureza! E sabe qual é o ponto-chave dessa minha aprendizagem com esse erro de Miriam? É quando o finalzinho do versículo fala assim: mas o Eterno ouviu a conversa. Deixa eu falar para você, não fale mal das pessoas, não fale mal dos seus líderes, não fale mal das pessoas que são responsáveis por você, não fale mal de ninguém. Sabe por quê? Porque Deus ouve a conversa. Deus ouve a sua conversa. Você pode estar em segredo, você pode estar em secreto, você pode estar cochichando, você pode estar ali falando, você pode estar ali mandando mensagem no WhatsApp e depois deleta a mensagem para ninguém saber de nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus lê mensagens criptografadas. Não é porque seu WhatsApp está com mensagem criptografada que Deus não sabe do que você está falando. Então, aprenda essa lição com Miriam. Miriam era uma mulher incrível, mas ela cometeu um erro que quase foi fatal na vida dela. Deus agiu com misericórdia porque o próprio Moisés suplicou a misericórdia de Deus sobre a vida de Miriam. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Deus escuta as suas conversas. Deus assiste a tela do seu celular com você. Deus assiste a tela do seu computador com você. Deus assiste, Deus ouve no fone de ouvido com você. Deus escuta a sua conversa. Então preste muita atenção nas suas ações, porque o resultado delas pode ser fatal. As consequências, gente, mais uma vez nós estamos batendo nessa tecla. As consequências das nossas escolhas podem ser fatais. Então preste atenção para encerrar esse vídeo. Deus está ouvindo a sua conversa. Anotado? E já que você sabe disso, não esquece de se inscrever nesse canal, de ativar as notificações para toda semana a gente bater esse bate-papo gostoso aqui, ok? Beijão e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Deus está ouvindo a sua conversa, hein? Se liga!